Vamos aos nossos destaques. A primeira reunião ministerial de Lula e sua equipe, 37 ministros ao lado de Lula e também do vice Geraldo Alckmin, que também é ministro. Lula prometeu reunificar o país, exigiu uma boa relação com o Congresso, disse: a gente não manda no Congresso, a gente precisa do Congresso. Eu quero muita paciência de vocês com todos os senadores e deputados e não quero ouvir que eles ficaram horas para ser recebidos por vocês, disse Lula aos ministros. Ressaltou que a articulação com a Câmara e o Senado será mais importante que já aconteceu, mesmo em outras épocas, quando ele foi presidente. E falou sobre um governo de pessoas diferentes, destacando que quem fizer coisa errada será convidado a deixar o governo. Diante do nosso histórico, Fabiola, acender a luz desse relacionamento do governo com o Congresso Nacional. Na mesma reunião ministerial em que declarou que quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo, o Lula declarou que não vai deixar ninguém na estrada. Ele faz uma ode à composição política. Não adianta a gente ter o governo tecnicamente formado em Harvard e não ter voto na Câmara dos Deputados, não ter voto no Senado, foi o que disse o Lula. Aí ele fala, a certa altura, que não tem vergonha de compor um governo com políticos, técnicos também, mas políticos, e não quer criminalizar a política. É preciso dizer que quem criminaliza a política são os políticos que cometem crimes. Então, convidar político para postos na máquina pública não é crime. Agora, cometer crimes na máquina pública, aí sim, é algo reprovável. O Lula disse tudo isso na cabeceira de uma mesa que inclui Marina Silva, uma ministra sem pesticida do meio ambiente, mas inclui também Valdez de Góes, que é um ministro que levou para a integração nacional uma condenação do STJ a 6 anos e 9 meses de prisão por peculato. Responde também a processo por improbidade administrativa. Estão na mesma mesa o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça que critica a miliciarização da política e promete a elucidação do assassinato da Marielle Franco, mas inclui também, do outro lado, a Daniela do Vaguinho, que levou para a pasta do turismo o fardo do vínculo com pelo menos 3 milicianos, que é o que se sabe até agora. Então, Fabiola, o problema não é compor um governo com políticos, incluindo políticos, o problema é que tipo de político está sendo incluído na máquina pública. O PT já passou pelo governo, não é um partido virgem. O Lula está no seu 3º mandato. O PT teve, nos primeiros mandatos do Lula, um relacionamento extraordinário com o Congresso. O Lula aprovou tudo o que quis no Congresso, só que aprovou com petrolão e com mensalão. A Dilma, por outro lado, teve um relacionamento muito ruim com o Congresso. Ela resistiu a ceder a esses maus costumes. Ela foi deposta. Aproveitaram a ruína econômica da Dilma para depor a Dilma. A Dilma foi enviada mais cedo para casa. Então, o Lula, no seu 3º mandato, precisa encontrar um meio termo. Mas ficaria muito estranho, eu pelo menos acharia muito estranho acompanhar o Lula depois de todo o histórico recente, de tudo que ele viveu, das acusações, dos processos que acabaram anulados, se ele chegasse lá e aparecesse como um discurso muito na linha justiceiro, sabe? Não tolerarei, aqui ninguém faz nada. Eu acho que seria incoerente, inclusive da maneira como ele foi defendido com tanta veemência pelos seus advogados, pela classe política, pela esquerda, né? Chegar lá e simplesmente dizer, não, aqui qualquer coisinha errada eu já vou cortar a cabeça e mandar embora logo, eu acho que seria incoerente. Então é dúvida por um lado, mas tem uma coerência com a história recente do Lula e do país. E agora, na questão da relação com o Congresso, ali eu acho que ele tem que estar tentando demarcar assim, uma diferença com relação ao que foi a Dilma, o José já falou disso, com o que foi o próprio Bolsonaro, e com a experiência política que ele tem. Esse ponto que ele coloca, se não servir nenhum café, nenhuma água, não tem conversa, é fato. Em Brasília as coisas funcionam muito assim.
Se ligar e não for atendido nem pelo auxiliar do ministro, o deputado já vai se sentir desprestigiado. Então ele acena no sentido, ele sinaliza que ele sabe da importância do Congresso para o bom desempenho do governo dele. Eu não senti um Lula muito poderoso nesse discurso, não. Eu senti um Lula até muito humilde, né? Chefe do Executivo, presidente da República, mas dizendo, aqui quem não atender bem deputado, eu não vou gostar. Eu quero que atendam bem os deputados. Eu quero que quebre a porta. E falando dessa relação com os poderes, né? Me pareceu um Lula bastante sem salto alto, vai usar uma expressão mais popular. Achei um presidente com uma primeira reunião ministerial sem muito salto alto. Acho que entendendo as dificuldades que o governo dele vai enfrentar. Eu acho que o Josias colocou muito bem a questão dos ministros sob suspeição, só queria fazer uma observação sobre isso. É impressionante que quem coloca essas pessoas no governo não tenha achado o que a Folha achou, que a imprensa achou em tão pouco tempo, né? Me parece assim, qualquer brasileiro que está procurando emprego, me parece que tem um escrutínio maior da vida da pessoa, né? Pede lá antecedente criminal, liga para alguém que já empregou aquela pessoa, pergunta se ela é honesta, se ela teve algum problema. Parece que está mais difícil arrumar um emprego para os brasileiros comuns que ser ministro, né? Só entra dentro do governo como ministro e depois descobre se ela com milícia, condenação. Isso eu acho que é uma grande pisada na bola. Isso, de fato, me deixou um pouco assustado e decepcionado, né? Nosso desafio é, de fato, reconstruir, reconciliar o país e refundar sob vários aspectos. Mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, passar pano para coisas erradas. Como eu disse, tão grave quanto prender um presidente por crimes que não cometeu é deixar de prender um presidente que cometeu crimes sequenciais. A continuidade delitiva do Bolsonaro ela é escancarada. O Bolsonaro abusou do poder econômico, do poder político e do poder religioso para tentar vencer essas eleições e foi derrotado nas urnas, para nossa alegria, por uma margem, inclusive, pequena, mas que é considerável frente a esse abuso todo. A única saída possível para a gente reacreditar o nosso sistema de justiça e fazer com que ele recupere parte da credibilidade que ele perdeu quando se deixou instrumentalizar por interesses políticos e eleitorais é declarar a inelegibilidade do Bolsonaro e, ao final de investigações isentas, se for o caso, recolhê-lo ao sistema penitenciário. Eu não tenho a menor dúvida, isso vai insuflar, talvez, a base bolsonarista? Sim, mas não é por isso que eu tenho que deixar, enfim, de responsabilizar as pessoas pelos crimes que elas cometeram. Esse exemplo ele é fortemente pedagógico. Nós estamos falando de um ex-mandatário, né, da confiança do povo brasileiro. Né? Se a gente passar para o mundo a impressão de que por aqui a gente se ajusta, se ajeita, se concilia de modo a passar pano em crimes cometidos contra a nação, contra a soberania popular, o efeito vai voltar em algum momento e seguramente ele não vai ser positivo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não é revanchismo. Se trata de justiça e de reparação. Qual